É isso aí, galera. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar as figuras de linguagem e os seus recursos expressivos. As figuras de linguagem são palavras, som, construção e pensamento. Hoje vamos estudar essa série de figuras de linguagem, começando pelas palavras ou tropos. O que são figuras de linguagem, palavras? Tropos é uma palavra ou expressão que adquire um sentido figurado. Diferente do literal, né? Por meio do desvio semântico. O que é esse desvio semântico, né? O semântico é o adjetivo que se refere ao estudo do significado das palavras, frases e sinais. Mas basicamente é um tipo de expressão criativa, ok? Figuras de linguagem, palavras são expressões criativas. As figuras de linguagem, palavras são metáfora, comparação, metonímia, catecrese, antonomásia e sinestésia, ok? Vamos começar aqui pela metáfora. O que é metáfora? É a comparação implícita, cria imagens poéticas. Ou seja, temos um exemplo aqui de uma metáfora. Ela é uma flor. Então, o sentido semântico criativo dessa figura de linguagem na metáfora é flor, ok? Um adjetivo criativo. Ela é uma flor. Temos um outro exemplo aqui de metáfora. Deixa eu pegar aqui. A vida é um mar de desafios. Outro exemplo de metáfora. A vida é um mar de desafios. Comparação implícita de poesia. Ok? Temos aqui a próxima figura de palavra, que é a comparação ou símile, né? Que é igual, né? Igual, aproximado. Similaridade. A comparação é a aproximação de dois termos por meio de conectivos, né? Palavras que conectam. Por exemplo, como ou tal qual. O exemplo aqui de comparação é: ela é bela como uma flor, né? Tá bem aqui, como uma flor. Certo? Temos um outro exemplo aqui de comparação, figura de comparação. Ela é forte como um leão. Vou botar aqui. Ela é forte como um leão. Ela é forte como um leão, né? Forte como um leão indica uma figura de comparação, ok? Temos aqui a metonímia, que é a substituição por proximidade. Veja aqui, a comparação é a aproximação de dois termos e a metonímia é a substituição por proximidade, né? Por exemplo, parte pelo todo, autor pela obra. Como aqui está dizendo, bebi um copo d'água, né? Temos aqui um outro exemplo de metonímia. Li Machado de Assis. Li Machado de Assis. Aqui está dizendo, você leu a obra de Machado de Assis e não o autor literalmente, né? Você leu a obra dele e não, no caso aqui, está se referindo à obra dele. Li a obra dele, de Machado de Assis, e não li Machado de Assis. Ok? Exemplo de metonímia. Temos aqui o catecrese, que é o uso de uma palavra por
falta de outra mais específica. Vamos ver esse exemplo aqui. Embarcou no braço do sofá. Embarcou no braço do sofá. É um exemplo de catecrese. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. As pernas da cadeira estavam quebradas. As pernas da cadeira estavam quebradas. Catecrese. A cadeira não tem pernas, como os seres humanos, mas usamos a palavra por falta de um termo, digamos assim, mais técnico, né? Por exemplo, as pernas da cadeira. Um termo técnico poderia ser apoio, né? Ou sei lá, não sei. Então, como não existe, como eu estou exemplificando para vocês aqui, uma falta de expressão, né? Não existe é muito difícil de se ter um termo mais específico para o apoio da cadeira. Então, esse é um exemplo de catecrese, uma figura de linguagem. Uso de uma palavra por falta de outra mais específica, ok? Ficou certo? Vamos aqui à antonomásia, que substitui o nome por uma qualidade marcante. Um exemplo bem clássico é o jogador de futebol Pelé. Olha, substitui o nome por uma qualidade marcante. Antonomásia. Pelé, quem foi Pelé? E quem é Pelé? Até hoje, o rei do futebol. Ok. Pelé. A substituição dele por uma qualidade marcante é o rei do futebol. Certo até aí? E por último, temos a sinestésia, que mistura sensações e sentidos diferentes, como o tato, o ouvido, o paladar e a audição. Vamos ver o exemplo aqui de sinestésia. Doce voz. Doce voz é um exemplo de sinestésia. Doce voz, ou voz doce, né? Então, doce voz tem o paladar. Temos um outro exemplo aqui de sinestésia. O perfume doce invadiu meus ouvidos com suavidade. Vou botar aqui. We navigate in space in waves of data. Technology takes us to new states. Lights flashing, colors changing in a pulsating rhythm. O perfume doce invadiu meus ouvidos com suavidade. Perfume doce, ouvidos, né? Doce e ouvidos é uma mistura de olfato, né? Doce é paladar e audição. Aliás, doce é cheiro, doce como é que se diz? Olfato. Então, o cheiro é o olfato. O perfume doce invadiu meus ouvidos com suavidade. Tudo que envolve
os sentidos é uma figura de linguagem sinestésia. Beleza, galera? Lembrando que isso aqui é assunto de Enem, concurso e vestibular. Na próxima aula teremos, vamos estudar figuras de linguagem de som. Vamos saber com base na língua portuguesa que são as figuras de linguagem dos sons, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!